Estamos de volta e acesse nosso site www.istoemanaus.com.br. Bom, dentro das nossas dicas de gastronomia, recomendamos a Adega do Bernardino. A cozinha portuguesa ganha destaque com pratos deliciosos, vários pratos de bacalhau e agora uma mistura perfeita, bacalhau à brasileira. É a união da gastronomia portuguesa com o tempero brasileiro, mas a Adega do Bernardino não é só bacalhau. Você tem um cardápio variado, também uma vasta carta de vinhos portugueses, chilenos, argentinos, espanhóis, franceses e italianos. Adega do Bernardino, Rua Pará 501 Vieira Alves, telefone 3584-4396, 9982-6814. Este é o novo endereço da melhor gastronomia portuguesa. E neste bloco, vamos conversar com os fisioterapeutas Dr. Marcos Sabá e Dr. Hércules Matos. É só conferir. Muito boa tarde para você da nossa TV NET, Canal 21, onde nós estamos todas as tardes de quintas-feiras no seu Canal 21. E muito bom dia para você da nossa Band Manaus, onde nós estamos aos sábados às 9 horas. Aliás, este é o nosso último programa na Band. A partir de agora, passaremos a ser, o Isto é Manaus passa a ser 10. Nós vamos para o SBT. Nós estamos mais uma vez na Adega do Bernardino. Quando a gente fala Adega do Bernardino, a gente se enche de orgulho, porque sabe que aqui você vai ter uma excelente comida, você vai ter um bom vinho, você vai ter um bom bate-papo, enfim, tudo de bom acontece na Adega do Bernardino, que fica na Rua Pará, número 501, telefone 3584-4396. Adega do Bernardino, uma vasta carta de vinhos portugueses, italianos, chilenos, espanhóis, argentinos, franceses e olha, até alguns nacionais, mas não é muito forte não. O velho mundo tem vez e voz aqui na Adega do Bernardino. E uma vasta também, uma opção muito grande de bacalhau. E olha, vários pratos de bacalhau. E agora ele criou, juntou a gastronomia portuguesa com o tempero brasileiro e criou o bacalhau à brasileira. Quem não experimentou, vale a pena. Aberto de terça a sábado para o jantar, sexta almoço e jantar, domingo um almoço com aquele atendimento nota 10. A Adega do Bernardino é coisa, tudo de muito bom. E melhor ainda é estar junto com dois profissionais altamente capacitados, junto com pessoas que faz da nossa cidade o bem-estar. Eu estou falando de Dr. Marcos e Dr. Hércules Matos e Dr. Marcos Sabá, que são fisioterapeutas e têm uma clínica que é a Espaço Saúde Dom Pedro, que fica na Avenida Pedro Teixeira 255, telefone 3656-7901. Muito obrigado a vocês por estarem conosco. Vamos começar aqui com o Dr. Marcos. Começar a gente falar aqui um pouco de tudo. Eu queria conhecer um pouco, doutor, o Espaço Saúde. Agradeço o espaço, Edson. A Espaço Saúde Dom Pedro, ela vai completar um ano de vida agora em novembro e nós iniciamos os nossos trabalhos. Quando nós sentamos para abrir a Espaço Saúde Dom Pedro, nosso intuito foi levar serviços de qualidade na área de fisioterapia, né? Trazendo para esse público de Manaus qualidade de vida, serviços com ótimo atendimento, bem-estar e tudo que tem de novidade no mundo da fisioterapia, né? Nossa clínica está hoje com tudo que é de mais moderno no setor de fisioterapia, nós temos na Espaço Saúde Dom Pedro. Você bem colocou, bom atendimento. Eu falo, sou usuário, fui usuário e vou continuar sendo sempre, porque onde você é bem tratado, você volta. E lá realmente você tem um atendimento nota 10. Doutor Hércules, então por ano se forma muitos fisioterapeutas. Esse é porque o mercado é carente? Eu acredito o seguinte, Edson, eu me formei em 2002 e naquela época teve um aumento muito grande no número de faculdades. Eu me formei no estado de São Paulo e lá praticamente todas as cidades acima de 60, 70 mil habitantes tinham uma faculdade de fisioterapia. Hoje não se vê mais abrir tanta faculdade como abria naquela época. O mercado lá para o sul é mais competitivo, tem muito mais concorrência. Eu me formei, fui para Londrina, fiquei 7 anos lá e estou há 3 anos aqui em Manaus. Eu vejo aqui em Manaus o seguinte,
Aqui tem muito campo ainda para a área da fisioterapia. Embora acho que tem 5 faculdades aqui, aqui assim, o que eu vejo é diferente de lá, paga-se melhor. Os concursos aqui tem uma quantidade, número assim, de concursos maior do que tem lá no caso do interior de São Paulo, de onde eu sou. Aqui eu vejo assim que a facilidade ainda, tendo muitas faculdades, saindo muitos alunos, ainda eles conseguem arrumar bastante emprego, tem uma facilidade ainda. Então eu acho assim que falta muita informação da população em relação à fisioterapia. A gente vê aqui no estado aí que tem tal para sair o concurso da Suzane, porque a prefeitura necessita de 200 e poucos fisioterapeutas, então assim, tem uma carência muito grande. Então acredito que tem mercado ainda para fisioterapia e tem muito espaço ainda para crescer muito a profissão aqui em Manaus. Eu não tenho dúvida disso. E olha, qualquer coisa que você for fazer na área de saúde, você necessita de um fisioterapeuta. E por falar nisso, doutor Marcos, como é que funciona? Como é que é dividido os trabalhos lá? Na clínica, os trabalhos são divididos de acordo com a especialidade de cada fisioterapeuta. No meu caso, eu trabalho com a maca de tração eletrônica, que a gente atende pacientes com problema de coluna, hérnia de disco, protrusões, espondilolistese e também com o Pilates. E o senhor, doutor Hércules? Lá na clínica, eu trabalho mais com a parte voltada assim, patologias ortopédicas, trabalho com a palmilha proprioceptiva postural, que é um método francês, que no caso a gente faz avaliação postural, que chama baropodometria, que faz como se fosse, o pessoal conhece como teste da pisada, que através desse exame a gente consegue identificar onde a pessoa está distribuindo mais o peso, se é mais de um lado, mais para frente, para trás. E eu costumo falar assim para os pacientes, que a nossa postura, o nosso corpo é igual a um prédio. Se a gente não tiver um bom alicerce, não tiver uma boa base, igual um prédio, ele vai rachar, vai desabar. Igual a gente, se não tiver um bom apoio, nosso corpo vai buscar meios de compensar, que é onde acaba gerando as dores. Então, uma das influências que a gente fala que é ascendente, que pode ser os pés, que pode gerar essas alterações. Então, a gente trabalha com a palmilha proprioceptiva, que a gente tenta resolver o problema, melhorando a base. Trabalho também com a terapia crânio-sacral e microfisioterapia, que são técnicas voltadas mais para o lado emocional, que segundo os métodos franceses, eles falam que 90% dos problemas que a gente tem vem de fundo emocional, por traumas, bloqueios, situações que a gente fica guardando aquilo, que aquilo lá de alguma forma a gente vai somatizar e o corpo vai sentir. Então, através dessas técnicas, você consegue identificar os bloqueios e eliminar. E a gente trabalha na parte de ortopedia, em geral, com a parte da terapia manual, com RPG, então tem várias técnicas nessa área. Isso aí eu queria falar com o senhor daqui a pouquinho, mas eu queria saber o seguinte, o senhor colocou uma coisa que para mim é bastante interessante e acredito que para eles também, que é justamente a parte da pisada. Qual é o primeiro sintoma, qual é o primeiro start que o cara tem que ter para ele procurar um profissional nessa área? Hoje em dia, a maioria das pessoas que estão procurando, principalmente hoje está aumentando muito o número de atletas, né? Então o pessoal está fazendo caminhada, corrida. Muitas pessoas vão caminhar com tênis ou sapato, que não é ideal. Muitas vezes fica em dúvida, que tênis que eu vou comprar, qual é o calçado ideal, eu comecei a caminhar, eu senti dor. Então esse tipo de pessoa que tem esporão de calcâneo, facete plantar, dor no joelho, dor na coluna, porque muitas vezes a dor... Mas tem cura esse esporão de calcânio? Tem. Assim, o esporão em si, quando eles formam, não vai sumir. Mas só que a palmilha, no caso, ela é moldada no pé, você faz uma avaliação específica que tira aquela pressão, aquela tensão que está tendo naquela região para aliviar. Então tem como você aliviar e o paciente não ter mais esse tipo de dor, de incômodo. Então fica aí, Bernardino, olha, você que tem dois que te persegue, que às vezes não te deixa nem ficar aqui, tá aí, ó, você pode procurar lá a Estação Saúde Dom Pedro, que fica na Avenida Pedro Teixeira 255, telefone 3656-7901 no Dom Pedro. Doutor Marcos, e qual é a patologia mais frequente lá na clínica? Hoje lá na clínica nós atendemos muitos pacientes com problema de coluna, problemas posturais e com problemas relacionados com a pisada. O nosso foco, né, como é terapia manual e postural, então a gente atende muito esse tipo de paciente. Problema com hérnia de disco, problema, como o Hércules falou, de esporão calcâneo, facete plantar.
Essa hérnia de disco que é tão falada e às vezes está um puta problema na vida da pessoa. Isso também tem cura? É possível reverter a situação? A hérnia de disco propriamente dita não. A hérnia de disco é o último estágio que a gente tem da degeneração do disco. Então a gente tem as desidratações, abaulamentos, protrusões e em último caso a hérnia de disco. Mas temos tratamento com uma maca de tração eletrônica que a gente consegue dar uma qualidade de vida maior para esse paciente, para que ele não fique com dores diárias. Então a gente trabalha com a maca de tração, fazendo a descompressão dessa hérnia e depois a gente entra com fortalecimento e pilates. Bom, o Pilates hoje parece que está tomando também corpo muito grande na vida da gente, no nosso dia a dia. Então eu fiz a mesma pergunta que eu vou fazer para ti. Quando é que o cara tem que ter um start e dizer, bom, está na hora de eu procurar a Clínica Saúde de Dom Pedro, porque eu estou sentindo o quê? O Pilates ele não tem uma faixa etária específica para você indicar, pode ser qualquer sexo, homem, mulher e qualquer idade. O Pilates, o objetivo dele é trazer melhora da postura, melhora a flexibilidade, qualidade de vida, é uma atividade física e também pode ser utilizado como uma reabilitação. Então o Pilates é para todas as idades, para você melhorar a postura, você que nunca praticou uma atividade, não pode trabalhar com uma carga muito excessiva e nem com sobrecarga tensional, você pode ir para o Pilates que você tem um resultado excelente. O Pilates ele vem desde a Segunda Guerra Mundial lá com Joseph Pilates e até hoje mais ciência em cima disso e muitas outras pessoas, artistas famosas como Madonna, todos eles fazem Pilates até hoje. Quer dizer então, doutor Hércules, que a clínica não é só a parte postural, né? Não. A gente atende vários métodos posturais lá, desde Pilates, RPGs, stretch, bódula suíça, tem um método que chama postura analítica de Soyer, que trabalha mais a parte voltada para a parte articular. Também a gente trabalha com a parte da palmilha proprioceptiva, a gente agora vai começar a fazer uma análise da marcha dinâmica, que através da esteira a pessoa vai correndo, a gente vai filmar para identificar as alterações que a pessoa tem, mas a gente atende também dores de ombro, joelho, pós-operatório, então assim, a gente tem equipamentos lá, a gente quis associar não só a parte de bons profissionais com tecnologia, com a parte da ciência, mas com tecnologia também. Então a gente tem uma avaliação funcional que chama FMS, que você faz essa avaliação e você consegue identificar se o paciente corre risco de ter lesão ou não. Então às vezes eu vou fazer academia, chego lá, machuca, eu paro de fazer academia. Então através dessa avaliação você tem uma pontuação. Se você adquirir uma pontuação mínima, você tem que passar por exercícios corretivos para não correr o risco de machucar. Então a gente tem a avaliação postural computadorizada através de fotos. Então a gente assim, trabalha na parte da fisioterapia, na parte de ortopedia desportiva, atende todos os tipos de patologia. Ô, gente, olha, estar diante de dois profissionais como esses e a gente ter um tempo tão pequeno para conversar é até triste, porque eu acredito que vocês aí estão se perguntando mil coisas que gostariam de perguntar para eles, mas infelizmente nosso tempo é pequeno diante de um assunto tão grande como é o assunto de saúde. E hoje, cada vez mais, nós temos tantos problemas nas nossas vidas, é problema de postural, é problema para dormir, é o nosso dia a dia, quer dizer, esse estresse. Hoje Manaus vive um caos muito grande no trânsito, então você se estressa de todo jeito e, consequentemente, as doenças vão aparecendo. Mas, doutores, eu sinto muito ter um tempo tão pequeno e agradeço imensamente a presença de vocês e coloco à disposição para tantas quantas vezes vocês assim o desejar. E lembrando mais uma vez que o Espaço Saúde Dom Pedro fica na Avenida Pedro Teixeira 255, telefone 3656-7901 no Dom Pedro e atende com hora marcada. Muito obrigado, doutor Marcos, muito obrigado, doutor Hércules. Nos encontramos então. Agora, já no próximo programa, nós vamos estar no SBT às 9 horas da manhã de sábado e no seu canal 21 da NET Cidade, continuamos às quintas-feiras às 19h30 e na sua TV web www.istoemanaus.com.br 24 horas no ar. Até lá!